Meu nome é Guilherme Vicentini, sou cirurgião oncológico. E eu sou o Gustavo Zemenizak, sou cirurgião plástico. Hoje eu queria conversar com você sobre um procedimento que a gente vai realizar, que é uma adenomastectomia bilateral com linfadenectomia axilar. É um procedimento para uma paciente que tem câncer de mama, mas o que a gente vai fazer de diferente é que a gente vai preservar a pele e o mamilo dessa paciente e reconstruir no mesmo momento. Então essa é uma cirurgia mais complexa do que o tratamento tradicional de câncer de mama. O tratamento tradicional do câncer de mama tem duas cirurgias como carro-chefe. Uma delas é a mastectomia radical, em que a glândula mamária, a pele e o mamilo são todos removidos em conjunto. Uma outra vertente é a cirurgia conservadora, em que é removida apenas a área do tumor e posteriormente a paciente pode complementar o tratamento com radioterapia. Essa cirurgia que a gente está discutindo hoje retira toda a glândula mamária, mas não retira a pele e o mamilo da paciente. Desta maneira, no mesmo procedimento, a gente pode colocar um expansor ou uma prótese de mama e a paciente sai com o volume e o formato da mama preservados. Ela não perde aquele aspecto estético e até mesmo funcional. A reconstrução de mama ela é muito complexa porque ela envolve defeitos em 3 dimensões que eventualmente envolvem a pele, o mamilo dessas pacientes e também o volume glandular. Então a gente precisa fazer todo um planejamento para reconstruir cada uma dessas partes e nos casos em que a gente consegue preservar a pele e o mamilo dessa paciente, a gente tem uma certa facilidade quando a gente precisa reconstruir apenas aquele volume interno mamário da paciente. Existem vários aspectos técnicos mais complexos, como por exemplo, pacientes que têm tumores muito grandes ou que comprometem a pele ou o mamilo não têm segurança oncológica para realizar uma cirurgia dessa, então o caso tem que ser muito bem selecionado. Essa paciente em especial tem um tumor que foi tratado com quimioterapia inicialmente, teve uma excelente resposta ao tratamento e nesse momento ela tem um tumor residual muito pequeno. Então a gente consegue fazer uma cirurgia que é segura do ponto de vista oncológico, mas também preserva a estética e função. Apesar dessa cirurgia ter um componente estético importante, ela não é em si uma cirurgia estética, ela é uma cirurgia oncológica e em primeiro lugar está o tratamento da paciente e o objetivo de cura. Bom, essa cirurgia consiste em 3 momentos principais: a mastectomia, propriamente dita, a linfadenectomia axilar e a reconstrução. Antes de começar a cirurgia, nós temos um corante na pele da mama para que ele migre através dos canais linfáticos até os linfonodos axilares da paciente. Isso acontece porque, infelizmente, o câncer de mama tem uma predileção de fazer metástases linfonodais, especialmente para a axila. E a gente tira um linfonodo, de 1 a 3 linfonodos sentinelas, e mandamos para uma análise na hora, uma análise chamada de congelação. O patologista recebe esses linfonodos e analisa. Caso existam metástases linfonodais nessa região, nós precisamos fazer uma linfadenectomia radical, retirar todos os linfonodos da axila da paciente. Por outro lado, caso esses linfonodos, chamados de sentinelas, não tenham metástases linfonodais, nós não precisamos fazer essa cirurgia radical. Isso é importante porque a linfadenectomia radical, apesar de ser muito importante quando o paciente tem metástases linfonodais na axila, ela apresenta um índice de complicações maiores, como linfedema, infecção, seroma e mesmo hematoma. Por outro lado, os pacientes que não têm metástases linfonodais não se beneficiam de uma cirurgia tão agressiva e por isso a gente pode poupar as pacientes dessa morbidade. A mastectomia propriamente dita inicia com uma incisão inframamária, uma incisão que fica escondida depois que a paciente tem a mama reconstruída e não percebe essa incisão ao longo dos anos. A cirurgia consiste em ressecar toda a glândula mamária, descolando ela da pele e do músculo peitoral da paciente. Então, a reconstrução de mama é importante a gente lembrar que ele pode ser feito em qualquer parte do tratamento dessas pacientes. A gente tem vários casos em que a gente acaba optando por fazer uma reconstrução imediata para que a gente reduza as complicações que essa paciente vai ter do ponto de vista social, do ponto de vista de autoestima e para recuperar essa paciente mais rápido. Então, essas reconstruções imediatas são muito boas porque aceleram essa reinserção da paciente na vida dela de uma maneira mais normal. A gente tem diversas opções hoje em dia de reconstrução, desde formas mais simples até formas mais complexas, e isso depende bastante do desejo de cada paciente e das características que a paciente tem, o que ela consegue nos ofertar de tecidos, uso de gordura, uso de algum retalho muscular, ou nas pacientes que não têm muita disponibilidade disso, a gente fazer a utilização dos implantes mamários ou dos expansores. Devido à complexidade dessa cirurgia, ela é realizada em uma equipe multidisciplinar.
Ela é composta por um cirurgião oncológico que se preocupa com a ressecção tumoral, com as margens adequadas, com a ressecção dos linfonodos, em promover, do ponto de vista oncológico, a segurança paciente, e ela tem a participação do cirurgião plástico, que se preocupa com a reconstrução, com a funcionalidade e com a estética final da paciente. Então a realização dessa cirurgia, ela envolve uma equipe multidisciplinar, com o cirurgião oncológico, o cirurgião plástico, mas também o planejamento com o oncologista clínico, responsável pela quimioterapia, e também com o radioterapeuta. Todas essas modalidades estão envolvidas no tratamento oncológico da paciente e influenciam diretamente na maneira como a gente realiza a cirurgia e na forma como essa mama é reconstruída. A gente planeja em conjunto as incisões, planeja em conjunto a reconstrução e também depende do que a gente vai propor de tratamento adicional para o paciente depois da cirurgia. Muitas vezes, se o paciente tem, por exemplo, radioterapia programada no pós-operatório, pode mudar se a gente vai usar uma prótese ou se a gente vai usar um expansor, por exemplo. É importante a gente lembrar que a reconstrução mamária ela é um processo. Essa mama ela vai evoluir, ela vai passar o tempo e ela vai ter características que vão mudando com a idade dessa paciente. E a escolha da nossa reconstrução é muito importante. A gente não possui uma técnica que serve para todos os pacientes. O nosso trabalho é tentar readaptar esse paciente para que ela volte a uma vida normal o mais rápido possível e com a menor quantidade de cirurgias possíveis. Existem diversas maneiras para fazer essa reconstrução e a gente divide normalmente elas em dois grandes grupos. Em tecidos autólogos, onde a gente vai usar o tecido do próprio paciente, como por exemplo retalhos abdominais ou a pele e o músculo das costas, para fazer uma reposição de volume dessa mama e de tecidos como pele. E também existem as maneiras de reconstrução com próteses ou com expansores. Essa cirurgia ela é bastante dependente da espessura de retalho mamário que a gente tem. Como é importante a gente ressecar toda a glândula dessa paciente, eventualmente pacientes mais magras acabam ficando com um retalho muito fino. E esse retalho tem um risco aumentado de ter alguma deiscência de pele, algum sofrimento. E aí a gente acaba tendo que fazer uma escolha entre um expansor mamário, que é um expansor de tecido, que é como se fosse uma prótese vazia, que possui uma válvula com um ímã, que a gente vai expandindo gradualmente isso e vai permitindo que a pele da paciente, que o corpo se adapte a esse implante. E aí, num segundo momento, a gente faz uma troca por uma prótese mamária. Esse procedimento, apesar de hoje estar sendo realizado em uma paciente que tem câncer de mama e que se está tratando, também tem um outro intuito. Algumas pacientes com risco de câncer de mama aumentado ao longo da vida, como por exemplo, pacientes que têm um histórico familiar muito forte e mutações genéticas que aumentam o risco ao longo da vida, também tem indicação de fazer essa cirurgia. A gente chama essa cirurgia de adenomastectomia redutora de risco. Alguns anos atrás, a atriz Angelina Jolie ficou muito famosa porque ela identificou essa mutação genética nela mesma e foi submetida a essa cirurgia antes de desenvolver o câncer. Essas pacientes também se beneficiam muito dessa cirurgia porque ela reduz em até 80% a 90% o risco de um novo câncer ao longo da vida. A importância de a gente ter as duas equipes trabalhando juntos, formando uma grande equipe multidisciplinar no tratamento dessas pacientes, é que a gente consegue reduzir as cirurgias dessa paciente. Então, no mesmo momento em que ela fez a ressecção desse tumor, a gente já iniciou todo o processo de reconstrução mamária dela. Usualmente, essa paciente era submetida a uma cirurgia apenas oncológica, onde o foco único era a remoção do tumor e a reconstrução para um tempo posterior. Eventualmente, nos casos em que essa paciente tem que ser submetida à radioterapia, essa reconstrução acaba ficando por um período muito mais para frente, eventualmente até alguns anos após a cirurgia inicial. A grande vantagem da gente iniciar o processo da reconstrução no mesmo tempo do tratamento oncológico é que a gente reduz o número de cirurgias que essa paciente precisa ser submetida e acelera o retorno dessa paciente às suas atividades normais, melhora a autoestima dessa paciente que já sai da cirurgia com uma mama em processo de reconstrução. E a nossa paciente de hoje já teve sua mama reconstruída, recebeu alta no dia seguinte, já realizou o processo de expansão e agora vai seguir o tratamento oncológico com radioterapia. Em um outro momento, a gente vai fazer a troca dessa prótese para que ela fique com a mama definitivamente reconstruída. Bom, nós conversamos sobre a cirurgia de adenomastectomia, que preserva a pele e mamilo, e com reconstrução no mesmo momento. Tem pacientes que não podem, por motivo oncológico, serem submetidos a essa cirurgia. Tumores que invadem o mamilo, que invadem a pele, ou tumores muito grandes. Essas pacientes podem ser submetidas a uma cirurgia radical, que remove a pele, remove o mamilo, ou uma cirurgia conservadora, que remove apenas uma porção da mama. Mas elas têm outras opções de reconstrução. As nossas principais opções de reconstrução da mama são usualmente divididas nos tecidos autólogos, onde a gente vai utilizar os tecidos do próprio corpo da paciente, como a pele e a musculatura da região abdominal, nos retalhos de reto abdominal, ou a pele e a musculatura das costas, nos retalhos de grande dorsal. É importante a gente lembrar
que a reconstrução com tecido autólogo normalmente é que traz uma maior satisfação à paciente, mas não são todas as pacientes que conseguem fazer esse tipo de reconstrução. Elas adicionam cicatrizes a mais, elas têm uma morbidade maior, ou seja, uma recuperação um pouco pior, podem trazer alguns outros efeitos também na piora da função, por um dano à musculatura, então elas não são para todas as pacientes. As pacientes que desejam uma mama um pouco mais firme, que desejam uma mama mais no lugar, a gente pode partir para as opções com o uso de implantes mamários, que tendem a ter um ótimo resultado a longo prazo também. Então, se infelizmente você descobriu um câncer de mama ou conhece alguém que acabou de ser diagnosticado com câncer de mama, é importante procurar um cirurgião com a maior brevidade possível. Porque pode ser que o seu tratamento ele comece direto com cirurgia, comece com quimioterapia, tenha mais de uma modalidade, mas o planejamento da sua cirurgia ele começa muito cedo. O planejamento se essa cirurgia vai remover toda a mama, se vai remover apenas a glândula, se vai remover uma porção da mama e como vai ser reconstruído é realizado com muita brevidade, antes de começar todo o tratamento oncológico. E é importante que você passe por uma avaliação do cirurgião oncológico e do cirurgião plástico.